Abra, por favor, no livro do profeta Ageu, por gentileza. Se você precisar de ajuda, você pode levantar uma das suas mãos que o obreiro vai te ajudar a achar aí na sua Bíblia. Se alguém, enquanto isso, quiser beber água, se você quiser ir ao banheiro, você pode ficar à vontade. Ageu, capítulo 1. Assim que você achar, põe a mão sobre a palavra de Deus, se possível, curve a sua cabeça. Se você souber cantar, vamos cantar esse louvor. Faça dele a sua oração, se for possível. Ageu, capítulo 1. Se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta e eu te levarei por onde eu for. querido Deus e meu amado Pai, do que adianta conquistarmos o mundo inteiro e nos perdermos da tua presença? Do que adianta acumular riquezas? A tua palavra, ela nos instrui que aonde estiver o meu coração,
Ali é que vai estar o meu tesouro também. E o meu coração eu quero que esteja no Senhor. Que nós não sejamos apegados a bens materiais, às riquezas ou qualquer coisa terrena, Senhor. Mas que venhamos nos apegar à Tua presença. Que venhamos ser um só. Tu és o cabeça do corpo e nós queremos fazer parte do corpo de Cristo. Que através da mensagem de hoje o Senhor possa nos instruir, nos ensinar. Que o Senhor possa nos exortar se necessário for. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos e falar não apenas aos nossos ouvidos, mas também ao nosso coração. Que a Tua palavra ela venha se manifestar de uma maneira eficaz e que ela não volte vazia, Senhor. Fala conosco. Que os meus lábios possam ser Teus instrumentos para falar com a igreja. Assim te pedimos em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Hoje nós damos início a mais um livro, graças a Deus. É o livro do profeta Ageu. Não se sabe ao certo quem foi o autor. Pela leitura, parece que é uma narrativa de tudo aquilo que Ageu fez, ou de parte do que ele fez. Parece ser alguém narrando. Ageu, ele profetizou no período do exílio babilônico. Sabemos que a Babilônia veio, fez 3 grandes ataques a Israel. No último, o templo é destruído, as muralhas derrubadas, o povo levado cativo como escravo. E esse período de escravidão, ele dura cerca de 70 anos. Depois o Império Babilônico, ele é vencido pelo Império Persa, por Ciro. Então o povo que tinha voltado a ser escravo é liberto. Quem estava aqui no domingo vai se lembrar do que nós falamos. Uma parte desse povo havia voltado para a terra. Uma parte desse povo tinha voltado para Israel, para Judá. Então, uma grande parte preferiu ficar, enquanto uma pequena retornou para a terra, uma outra grande parte resolveu ficar. E por que mesmo depois de ser liberto, esse povo preferiu ficar no território persa? Primeiro que Israel estava tudo destruído. Não tinha segurança, não tinha mais nada. Tem uma música, né? Eu acredito que todos conheçam. Que a música diz assim, é uma casa muito engraçada, não tinha teto e não tinha nada. Era desse jeito que Israel estava. Sem nada. Completamente destruído. Mas alguns exilados resolveram voltar. E Ageu estava lá. O profeta estava no meio desse povo que retornou. E aqui nós veremos como que aquele povo estava vivendo depois de ter voltado. Nós vamos ver nesse primeiro capítulo o que o povo estava fazendo, quais eram a prioridade do povo que havia retornado. Vamos ver tudo isso, o que Ageu vai ensinar, o que ele vai exortar. E embora seja um escrito, como eu falei anteriormente, antigo, é mais atual do que nós imaginamos. Hoje tem pessoas vivendo como aquele povo no passado. Hoje tem pessoas no meio de nós, no meio da igreja. Quando eu digo igreja, não apenas o ministério Renovando a Fé, mas da igreja, independente da denominação, independente da placa do nome. Tem pessoas vivendo da mesma forma, tem pessoas tomando as mesmas atitudes que o povo no passado tomava. A Bíblia ela nos traz exemplos. Alguns nós devemos seguir. Mas a Bíblia também vai nos trazer exemplos daquilo que nós não devemos fazer. E aqui nós veremos um exemplo que nós não devemos seguir. Então, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu o povo a reedificar o templo.
No segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote, dizendo, olha aqui um instante, por gentileza. Nós temos que nos lembrar que Israel, antes de ser destruído, era governado por reis, Saul, Davi, Salomão e assim os sucessores do trono. O povo ele retorna, Israel não tem mais um rei. Até porque era o Império Persa que dominava. Então Israel não tem mais um rei como era no passado. Agora Israel vai ter um governador, Zorobabel. Era uma autoridade. É bem provável que esse homem ele agia como no período antes dos reis, que era o período dos juízes. É bem provável que esse homem ele agia dessa maneira. Além do governador, tinha o sumo sacerdote, que cuidava das questões espirituais e principalmente no templo. Chamava Josué. Então essas eram as autoridades de Israel quando o povo retorna para a terra do exílio. Versículo 2 vai estar dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o que Deus estava falando. O comentário que estava acontecendo entre aquele povo que havia retornado para a sua terra era esse. Ainda não chegou a hora de reconstruir o templo. Inclusive os líderes, os sacerdotes, falavam a mesma coisa. Segundo alguns estudiosos, eles vão dizer que eles até começaram, mas eles pararam de reconstruir o templo por cerca de 16 anos. O povo retorna, nós temos que nos lembrar que o povo de Israel, eles eram pelo quê? Pelo Deus a qual eles serviam. Era o Deus de Israel, tanto é que aqui a Bíblia vai dar referência do Senhor dos Exércitos. O Deus que fez tantos milagres, maravilhas, o Deus que foi com Davi, deu vitória ao seu povo, o Deus que derrubou as muralhas. O povo de Israel era conhecido pelo Deus a qual eles serviam. E quando eles retornam, ao invés de priorizar a construção do templo, que era onde Deus costumava se manifestar, eles começaram a priorizar as próprias necessidades. E eles falavam, olha, ainda não chegou o tempo. Ainda não é o momento, não é a hora. Temos outras coisas mais importantes a fazer. E eles deixaram assim a casa de Deus de lado. Ao contrário do que fez o rei Davi. Quando Davi era rei, ele olha pela sua janela, ele observa onde a presença de Deus ficava, a arca da aliança ficava. E era numa tenda, em um tabernáculo. Davi então ele vai dizer, peraí, eu moro no palácio, eu tenho todas as regalias, eu tenho tudo de bom, enquanto o meu Deus vai morar em uma tenda? É daí então que Davi tem a ideia de construir o templo, embora não tenha sido ele o construtor, o projeto foi todo dele. E o seu filho Salomão deu continuidade. Então olha a diferença de Davi, de querer dar o melhor para o Deus a qual ele servia, e a diferença agora desse povo dizendo, não é o momento, não é a hora. E nós temos esse mau costume, né? Nós achamos que somos o dono do tempo. Nós pensamos que sabemos mais do que a Deus. Nós temos esse mau costume. Enquanto a palavra vai dizer, será que o homem pode acrescentar um côvado na sua vida? Nós temos que nos lembrar que o dono do tempo é Deus. Quem sabe o momento certo é Deus.
Só que nós ainda assim insistimos em querer ensinar ao nosso Senhor. E nós veremos isso em diversas partes da Bíblia, do homem querendo ser mais sábio do que Deus. Nós veremos isso lá em Gênesis 3, quando a serpente consegue convencer a mulher, que vai dizer, olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento. De uma certa forma, você vai ser independente de Deus. Desde que o mundo é mundo, o homem tenta ser mais sábio do que Deus. Nós veremos isso em Atos capítulo 5, quando a igreja vendia tudo que possuía e colocava aos pés dos apóstolos. Nós veremos um casal, Ananias e Safira. Eles vendem o seu terreno, eles guardam uma parte e o restante eles vão colocar aos pés dos sacerdotes, aos pés dos discípulos de Jesus, melhor. E por causa disso, deles quererem enganar, deles querer ser mais esperto do que o Senhor, ali eles conseguiram esconder dos homens. Mas entenda uma coisa, nós não conseguimos esconder nada de Deus. E por causa disso, tanto Ananias como Safira, eles vêm a morrer. Nós vamos ver isso com Saul, por exemplo. Quando Deus manda ele matar tudo. Quando o profeta Samuel chega, o profeta vai perguntar, que barulho é esse dos animais? Que mugidos são esses? São os animais que eu separei para sacrificar para o teu Deus. E a resposta do profeta vai ser, é melhor obedecer do que sacrificar. Então não tente ser mais sábio do que Deus, não tente saber mais do que Deus, porque nós nunca vamos conseguir. Nós vamos ver isso com Jó. Lá no capítulo 31, Jó vai querer se justificar, Jó vai levantar questionamentos por que ele passava por aquilo dali, que aquilo era uma injustiça, que ele não aceitava. Nós também agimos assim. E ao invés de Deus responder os questionamentos de Jó, do capítulo 38 ao 41, Deus faz em média 70 perguntas para aquele homem e nenhuma delas Jó é capaz de responder. Deus vai começar a perguntar, Jó, se você é tão sábio, cadê o pilar que sustenta o mundo? E Jó ele tem que se calar diante das perguntas que o Senhor faz. Porque de fato, o entendimento e a sabedoria de Deus, ela excede a nossa. E aqui o povo estava dizendo isso, não é o momento não de construir o templo não. Peraí, nós vamos nos preocupar com as outras coisas, tem algo mais importante. Será que hoje nós também não estamos assim? Mais preocupado com as nossas necessidades do que com as necessidades de Deus? Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Olha a palavra que veio de Deus, ou a palavra que Deus colocou na boca do profeta. Deus ele vai dizer assim, vem cá, por acaso é correto então vocês viverem no melhor, enquanto a minha casa está destruída, né? Vocês podem viver num bem bom, enquanto o local aonde eu sou adorado se encontra em ruínas. É correto vocês colocarem as suas necessidades em primeiro lugar. Esquecido, eu fico de lado. É isso que Deus ele está falando. Deus está dizendo, então a verdade é que está no momento de você viver no conforto, vocês viverem no conforto e eu viver numa casa completamente destruída. O meu templo está completamente bagunçado. Mais uma vez, nós temos que nos lembrar que o povo de Israel, eles eram conhecidos e temidos pelo Deus a qual eles serviam. E o Deus que eles diziam servir estava com a casa ou local de adoração completamente destruído, completamente em ruína.
E nos dias de hoje, às vezes a casa de Deus também está dessa forma. Destruída em ruína. Talvez a casa de Deus hoje está como no passado. Tudo derrubado, o nome do nosso Deus sendo envergonhado. Porque nós estamos mais preocupados com a nossa necessidade. Achamos que não é o tempo de reconstruir a morada de Deus. Achamos que não é o momento. Agora não. Agora não é o tempo. Agora não é o momento. Queremos saber mais do que Deus. Versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Você reparou quantas vezes até aqui já falou do Senhor dos Exércitos? Exatamente porque era dessa maneira que Deus ele era conhecido. O Deus que vence, o Deus que destruiu os exércitos inimigos. Mas esse Deus estava com a casa, mais uma vez, destruída. E Deus vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, com o passado. Aqui tem duas coisas que nós podemos entender com considerai o vosso passado. Aqui nós podemos... Tem duas linhas e algumas traduções vai estar mais ou menos dessa maneira, ó. Pense naquilo que vocês estão fazendo ou revejam a maneira que vocês estão agindo. Considerai o vosso passado. Tem essa linguagem que nós podemos usar. Repense a forma, repense a maneira que vocês estão agindo. Avaliem. Recalcule a rota. E nós também podemos usar, relembre do vosso passado, ou considere o vosso passado, é de quê? Lembra de tudo aquilo que Deus fez. Lembra que Deus um dia libertou vocês da escravidão. Lembra que Deus um dia abriu o mar. Vocês têm que lembrar que Deus um dia derrubou as muralhas. Vocês têm que lembrar que enquanto estavam caminhando no deserto, Deus fez o pão cair do céu. Deus enviou codornas. Deus fez a água sair da rocha. Lembre-se disso, de tudo aquilo que o Senhor fez. Lembre-se de quantos livramentos. Lembre-se de tudo o que Deus fez por vocês. Não se esqueça. Lembre de onde o Senhor te tirou. E geralmente nós temos memória curta. Deus ele já fez tantas maravilhas na nossa vida, mas nós nunca estamos satisfeitos. Quantos livramentos Deus já te deu? Talvez tem pessoas aqui que já passaram na mesa de cirurgia que ficou entre a vida e a morte. E pela graça de Deus hoje você está aqui. Tem pessoas que já tiveram tantos livramentos e graças a Deus hoje você está aqui. Talvez não foi com você, mas foi com a sua família. E lá nós vimos a mão do nosso Deus. Só que nós nos esquecemos de tudo isso, né? A verdade é que parece que nós temos amnésia, Alzheimer. Porque muitas vezes nós nos esquecemos do nosso Deus, priorizando as nossas necessidades. Olha como que aquele povo vivia no verso 6. Tendes semeado muito e recolheste pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. E isso daqui é muito interessante. Porque era um povo que trabalhava, era um povo que se esforçava, era um povo que estava empenhado em plantar. Eles iam para o campo, arava a terra. Mas está dizendo que quanto mais eles plantavam, eles colhiam pouco. Por mais que eles plantavam muito, a colheita era fraca. Por mais que eles comessem, não era o suficiente para eles estarem saciados. E tudo isso por quê? Porque eles tinham deixado Deus em segundo lugar. Eles tinham se esquecido do Senhor e estavam priorizando a vontade deles.
E isso é um perigo, porque sem Deus nada podemos fazer. Esse povo era um povo que deixou a oração de lado, deixou a adoração, deixaram de louvar ao Senhor, deixaram isso tudo de lado e priorizaram o fazer. Não, vamos meter a mão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e os planos daquelas pessoas eram frustrados. Então tome cuidado para não priorizar os seus planos e acabar se frustrando. Tome cuidado para não priorizar a sua vontade, o seu querer e acabar frustrado. Depois não queira culpar a Deus. E tem algo que me chama a atenção, que ano passado esse povo dependia de Deus. E eles não precisavam nem semear. Eles não precisavam plantar, não precisavam nada disso. E Deus dava muito mais para eles. Deus provia muito mais. Toma cuidado para não se esquecer de Deus. Nós temos Isaac. Coloca na tela, por favor, Jafim. Gênesis, capítulo 26, verso 1. Do 1 ao 4 nós vamos ver. Olha o que acontece com Isaac em um período de seca. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe, pois, o Senhor e disse: não desças para o Egito, fica na terra que te disser. O Egito é onde tinha prosperidade. Deus falou: olha, não vai para lá, fica aqui. Aqui está tendo seca, mas fique. Verso 3: habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ainda aí, vamos para o versículo 12 ao 14. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Numa terra escassa, seca. 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. Sabe qual foi o segredo para Isaac prosperar? Não foi uma terra próspera, não. Não foi ter as melhores sementes, mas foi depender de Deus. E sabe qual foi o erro desse povo aqui para eles não prosperarem? Exatamente isso, não depender do Senhor. Eles tinham uma terra próspera, lembra da terra prometida, a terra que manda leite e mel? É essa terra aqui. É na mesma terra que eles estavam. Aonde os cachos precisava 5 homens para carregar os cachos de uva. Agora, mesmo em uma terra próspera, mesmo em uma terra fértil, eles não conseguiam prosperar. Exatamente porque deixaram Deus de lado. Então você vê que não depende do cenário, mas depende de onde está a nossa confiança ou quem é a nossa prioridade. Se você deseja ter sucesso na vida, coloque Deus em primeiro lugar. Não coloque Deus em segundo, não. Coloca, por gentileza, João capítulo 15, verso 5. Todos conhecem. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O povo não tinha fruto porque eles não estavam em Deus e Deus não estava com eles. Por isso que eles não conseguiam prosperar. E Jesus, ele nos alerta não apenas aqui. Jesus vai nos alertar em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que deve estar em primeiro lugar? O reino dos céus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar
o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, o nosso problema é acharmos que sabemos mais do que Deus. Esse é o nosso problema. Mateus 7:11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui nós temos que entender, e eu não estou defendendo a teologia da prosperidade, não se engane. Mas é impossível estarmos servindo a Deus fielmente e o Senhor não nos abençoar. E o Senhor não se agradar. Temos que nos lembrar que Deus é o nosso Pai. Se somos bons filhos, como está ali, será que Ele não nos dará coisas boas? Vamos nos lembrar um pouco desse povo no deserto. Aqui eles estavam semeando e nada... Pode voltar para Ageu, por gentileza. Aqui eles estavam semeando, colhiam pouco, eles comiam, mas não se fartavam, as roupas não eram suficientes para aquecê-los. E agora vamos nos lembrar do período que esse povo passou no deserto. Eles plantavam? Não. O pão caía do céu. Deus enviou codorna. Eles não precisavam de uma fonte de água, porque se fosse necessário, Deus fazia a água sair da rocha. Exatamente porque Deus estava em primeiro. Eles não precisavam nem fazer nada. Deus supria tudo. Deus dava tudo o que eles precisavam. Todo dia Deus mandava o maná, porque Deus estava em primeiro lugar. Olha a diferença. Olha um antes e um depois. E agora eles tinham uma terra que aos olhos humanos era fértil, era próspera, e mesmo assim eles não conseguiam prosperar. Vamos ler novamente o 6 de Ageu? Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém tem se aquecido. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Sabe o que é isso? O dinheiro entrava numa mão e saía na outra. Já viu pessoas que trabalham e a vida dela não muda, pelo contrário. Trabalha e parece que surge mais dívida, surge mais problema. É exatamente porque é bem provável que essa pessoa não tem colocado Deus como prioridade. É bem provável que ela tenha deixado Deus em segundo. Eu não estou dizendo que você deve parar de trabalhar, que você deve parar de se capacitar ou estudar, pelo contrário. Eu estou dizendo que nós não podemos colocar Deus em segundo plano. Você deve e pode fazer todas essas coisas. Só não pode colocar Deus em segundo. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Mais uma vez, se lembrem. Olha tudo o que eu fiz. Revejam as suas atitudes. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus, ele vai dar uma ordem. Olha, vamos para o monte. Tragam madeiras para reconstruir a minha casa. Quando a minha casa ela for reconstruída, eu vou me agradar. Eu vou me alegrar. E o meu nome será exaltado. Você pode ver que o nome de Deus só seria exaltado depois que o templo fosse reconstruído. Enquanto o templo de Deus estivesse destruído, enquanto o templo de Deus estivesse em ruína, o nome do Senhor estava sendo envergonhado. Se Deus está falando, olha, nele serei exaltado, é sinal que o nome de Deus estava sendo envergonhado. Nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos envergonhar o nome do nosso Senhor. Nós temos que ter esse cuidado
para que o nome de Deus não seja envergonhado. E a pergunta é: nós estamos glorificando, exaltando e engrandecendo o nome de Deus? Ou nós estamos envergonhando? O que Deus quer falar nessa noite? Que é tempo de reconstruir. É tempo de restaurar. É tempo de recomeçar. Chegou a hora, e a hora é agora de glorificar o nome de Deus. Não é amanhã, não é depois. É agora de reconstruir a morada do nosso Senhor. Quanto tempo mais nós vamos ficar perdendo? Quanto tempo mais nós vamos ficar esperando, anulando, esperando que alguém faça aquilo que é de responsabilidade minha, sua? Esperando alguém fazer aquilo que é de responsabilidade nossa. Quanto tempo mais nós vamos ficar ocupados com essas coisas terrenas e vamos ficar colocando Deus em segundo, terceiro, quarto, em 10º lugar? É tempo de reconstruir, é tempo de restaurar. Deus, Ele está nos chamando para isso, para restaurar, para reconstruir. Coloca Eclesiastes, por gentileza, capítulo 3. A Bíblia ela vai nos mostrar que há tempo para tudo. Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. É nesse tempo que nós estamos vivendo. Tempo de restaurar, de edificar, de reconstruir. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Verso 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Aquele povo já tinha chorado, tudo havia sido destruído, mas agora estava chegando o tempo de alegria, reconstrução da casa de Deus, reconstrução para que o nosso Deus ele pudesse ser engrandecido, exaltado e adorado. 5. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar o tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Nós estamos no tempo de edificar. Nós estamos no tempo de arregaçar as mangas, botar a mão na massa e fazer aquilo que o nosso Deus ele deseja. É esse tempo que nós estamos vivendo. Enquanto o templo de Deus estava destruído, o nome do Senhor estava sendo envergonhado. E é bem provável também que hoje o nome de Deus esteja sendo envergonhado por minha causa e por sua causa também. Vamos voltar para Ageu. Olha o que Deus ele vai falar no versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Você vê que aquele povo esperava ter muito, esperava coisas boas, e eles não conseguiram nada daquilo, foram completamente frustrados. E detalhe, quem frustrou foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem frustrou os planos daquele povo. Exatamente porque eles colocaram o Senhor em segundo lugar. Por isso que eu disse, cuidado para não ter os seus planos frustrados. Cuidado para não priorizar demais os seus sonhos e esquecer dos sonhos de Deus. Porque é bem provável que se frustre. Eu nunca vi, a Bíblia não nos mostrou ainda, um homem que priorizou a sua vontade, o seu querer, os seus sonhos e colocou os sonhos de Deus de lado, que essa pessoa foi realizada. Eu vou um pouquinho além.
Se você priorizar, você pode até conquistar. Você pode até alcançar. E mesmo assim, ser frustrado. O maior exemplo que nós temos é Salomão, que ele vai dizer vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Um homem que conquistou riquezas, um homem que teve mulheres, um homem que teve poder, ele vai dizer vaidade de vaidade. O que é isso? A frustração de um homem que conquistou tudo, mas não era 100% feliz, não era 100% realizado, porque conquistou tudo sem a presença de Deus. Cada pessoa estava preocupada com os seus próprios interesses. Verso 10. Por isso os céus sobre vós, olha o que Deus ele fez. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Foi Deus que fez essas coisas acontecerem. A seca. Se não tem chuva, não tem plantação, a semente ela não cresce. Se não tem chuva, não tem pasto, os animais morrem de fome e os homens também. Deus falou, olha, eu fiz tudo isso. E talvez você diga assim, pastor, que Deus ruim, né? Será que Deus realmente é ruim? Você me desculpa, mas Deus ainda estava preservando a vida daqueles homens. Deus poderia muito bem ter matado todos de uma vez. Nisso nós podemos ver a misericórdia. Nós vamos ver a misericórdia de Deus usando o profeta Ageu para falar com aquela geração. Será que Deus é ruim mesmo? Foi Deus quem fez cessar tudo. Vamos nos lembrar de Abraão, quando Abraão se separa de Ló, seu sobrinho. Ló, ele vai para as campinas, para os pastos verdejantes. E Abraão, ele vai para o deserto. E o engraçado, que Ló se frustra. E Abraão lá no deserto, ele é realizado. Abraão lá no deserto, ele prospera. Ele cresce. Esse povo aqui no deserto tinha tudo o que precisava. E agora naquela terra que era boa e fértil, que Deus prometeu que manava leite e mel, eles estão passando o maior aperto da vida. Nada do que eles fazem, nada daquilo que eles planejam, eles conseguem realizar. Tem noção do que é isso? Verso 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a sua voz, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, os tinham mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Graças a Deus esse povo aqui ainda ouviu a voz de Deus. E a questão é, esse povo aqui que está aqui nessa noite, que está ouvindo essa mensagem, será que tem ouvido a voz do nosso Senhor? Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Nós temos que entender que a bênção é do Senhor. Coloca por favor Provérbios 10, verso 22. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Exatamente o que esse povo aqui estava passando, desgosto. Coloca Salmos 23. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O problema desse povo aqui era que o Senhor não estava sendo o pastor deles. Por isso que estava faltando de tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que o Senhor, será que Deus de fato
É o seu pastor? É o meu pastor? É o nosso pastor? Mateus 6, 11. Do 11 ao 13. Mateus capítulo 6, verso 11. Olha o que vai nos ensinar. Isso daqui é a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para esse povo aqui estava faltando pão. Porque é o Senhor quem dá o pão nosso de cada dia. Então tome cuidado com isso. Vamos voltar para Ageu agora para concluirmos. Verso 13 de Ageu. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem. Segundo a mensagem do Senhor dizendo: agora quando o povo ouviu, quando o povo decide obedecer, olha a mudança que Deus faz. Olha o que Deus vai dizer. Eu sou convosco, diz o Senhor. Agora sim Deus estava com eles, porque eles mudaram, porque eles ouviram, eles temeram ao Senhor. A partir de agora, eles voltaram a colocar Deus em prioridade. Então Deus está dizendo, olha, se vocês estão comigo, agora também eu estou com vocês. Sou eu quem estou falando. Olha a mudança que tem. Verso 14. O Senhor despertou, isso é muito interessante. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Olha, eles não só ouviram, mas eles agora começaram a praticar. Volta no verso 14, por favor. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que aquele que ama a Cristo, ele tem guardado os mandamentos. Como eu disse, nós estamos no tempo de restauração. Nós estamos vivendo o tempo de reconstrução. E talvez você vai me dizer assim, pastor, mas Deus ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Verdade. Deus ele não habita nessas 4 paredes aqui a qual nós estamos reunidos hoje. Sabe qual é o templo de Deus nos dias atuais? Somos nós. Você é templo de Deus, você é a morada do Senhor. E você, mais do que ninguém, você sabe como que está o templo de Deus aí. Se ele está em ruínas ou se ele está apto para receber a presença de Deus. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Por gentileza, os obreiros podem preparar, por favor. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. E a pergunta que eu te faço é, como que está a morada de Deus? Que é você. Será que estamos prontos para receber a presença de Deus? Será que através desse templo aqui, Deus ele está sendo exaltado ou ele está sendo envergonhado? Será que através desse templo aí, Deus ele está sendo exaltado ou envergonhado? Quando as pessoas olham, elas veem a glória de Deus em nós? E eu acho hoje muito mais difícil do que no passado. No passado precisava de recursos financeiros, por exemplo, de construtores. Hoje você não precisa disso não. Hoje de fato você tem que ser. Aparência não adianta. Nós podemos enganar os homens, mas não conseguimos enganar a Deus. Como que está o templo do Espírito Santo que somos nós? Como que estão os pensamentos? Como que estão os sentimentos? Se Deus olhasse hoje, como Ele está olhando, para dentro de cada um de nós, será que Ele iria se alegrar? Porque Ele falou aqui, olha, reconstrua o templo que eu vou me alegrar. Será que Deus ele tem se alegrado?
Ou será que Deus ele tem se entristecido? Você é o templo de Deus. Você é a morada do Espírito Santo. E ainda que você diz, pastor, esse templo aqui está completamente destruído. Pastor, esse templo aqui ele está em ruínas. Como eu havia falado antes, estamos no tempo de reconstruir. Estamos no tempo de recomeçar. E o momento é agora. A oportunidade, ela é agora. Está diante de mim, está diante de nós, de você. Não espere mais o tempo passar. Eu vou esperar o tempo oportuno. Eu tenho que mudar nisso ou naquilo. O tempo é agora. Não deixe para depois, não. É tempo de reconstruir, é tempo de restaurar, é tempo de edificar a morada de Deus, que somos nós. Chegou esse tempo. Então não deixe para depois. Aquele povo, no período, eles tinham até o altar, mas eles não tinham a casa do Senhor por completo. Eles deixaram de reconstruir por 16 anos. Eles estavam focados no próprio conforto e deixaram a casa de Deus de lado. Eles preocupavam em ter uma boa casa, em ter boa alimentação, e a casa de Deus deixada de lado. Aquele povo estava vivendo uma apatia espiritual. E por isso que a palavra vai dizer que o Senhor despertou aquele povo, despertou o espírito, acordou. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós podemos nos lembrar da parábola das 10 virgens. Que 5 delas dormiram, não levaram azeite de reserva e ficaram do lado de fora. Toma cuidado para não estar dormindo quando o Senhor voltar. Ou quando o Senhor estiver falando. Hoje, o templo de Deus somos nós. Mais uma vez, como que se encontra a morada do Senhor? Será que não já chegou a hora de reconstruir? Quem estava aqui no domingo vai se lembrar, estávamos falando de Neemias, que foi responsável pela reconstrução. Aqui eles eram responsáveis de reconstruir o templo. Isso veio antes de Neemias. E mais adiante Neemias veio reconstruir o muro. Nós vimos isso no domingo. A resposta que Neemias ele deu foi: eu estou envolvido em uma grande obra e eu não posso parar. Será que nós estamos envolvidos e comprometidos com essa grande obra que é a reconstrução do templo da morada de Deus? Pastor, quanto tempo vai durar? A reconstrução do muro levou 52 dias. Sabe quanto tempo vai demorar a reconstrução desse templo aqui? Enquanto eu tiver vida. Essa obra só vai ser completa quando o Senhor ele me recolher. Enquanto eu tiver vida, eu tenho que estar reconstruindo. Eu tenho que estar reformando. Nós vamos participar da Santa Ceia. Eu não sou apto para ditar ou dizer quem deve participar ou não. A Bíblia é muito clara: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas eu posso te orientar. Se nessa noite você, de fato, de verdade, deseja reconstruir, eu te oriento a participar da Santa Ceia. Se você diz: pastor, eu não quero reconstruir nada, pastor. Eu quero continuar do jeito que está e está bom demais. Eu também posso te orientar a não participar. Porque a Santa Ceia representa o corpo e o sangue de Cristo. E o que é isso? Se eu não quero reconstruir, é sinal que eu não quero ter comunhão com o meu Senhor. É sinal que eu não quero colocá-lo em prioridade. Então eu também te oriento a não participar. Nós iremos cantar e louvar, iremos orar. E diferente do que nós costumamos fazer, que é ceiar todo mundo junto, eu falo: coma do corpo, beba do cálice. Hoje eu vou deixar a igreja à vontade. Eu gostaria que no seu momento, quando você achar que é o momento, você vai comer do pão. Quando você achar que é o momento de beber do cálice, você vai tomar do seu cálice. Eu gostaria que fosse entre você e Deus nessa noite. Os obreiros, por gentileza, pode servir a Santa Ceia em nome de Jesus. Receba a ceia nas suas mãos nessa noite.
E assim que você recebê-la, aproxime a ceia do seu coração, por gentileza. Se coloque de pé, se possível for. Aproxime a ceia do seu coração, feche os seus olhos. Esqueça quem está do seu lado, esqueça quem está perto de você. Se desligue agora desse plano terreno e que você possa falar com o Senhor hoje. Mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar, mas sei que é necessário. Que você fique à vontade para falar Mude com o que é Deus. pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. Aí pertinho de você, o pão a obra vai e o ser cálice demorada e representa a difícil, presença do nosso sei. Senhor. Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário. Mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Você pode fazer a sua oração, você pode falar com Deus. Meu alicerce foi A maneira que você se danificado encontra. e o telhado tá todo rachado. Dá tempo de reconstruir, dá tempo de reformar. Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais afiação. Tá sem energia, sem manutenção. Se você quiser talvez dobrar os Começa seus urgente joelhos ou essa pedir antes de reforma em voltar, mim. você pode ficar à vontade. E as portas da casa e até a janela Mas não deixe de falar com Deus, não. estão Senhor, me ajuda destruídas, ela já não a restaurar a fecha. comunhão. Isso facilitou Senhor, pra me ajuda mim. a restaurar a Roubar intimidade. minha coroa, salvação em risco. Eu quero A estar partir apto de para que o agora, Senhor Jesus possa entrega fazer morada a em mim. chave da casa, pois sei que é certo. Eu quero que o Senhor Se tem habite, eu não quero suas apenas uma mãos, visita. tem sucesso. Eu não quero apenas alguns momentos, mas eu quero ser morada tua, eu Começa quero ser o a teu templo do Espírito Santo. Derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor que sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Eu sou o templo, sou Senhor, começa a casa e reforma em morada nós. do Espírito Santo. Começa, ó Senhor, a boa Mas obra. quantas vezes E que a esse tua obra ela não venha privilégio vou ficar pela metade, mas que a tua negligenciando. obra em nós Não ela venha arruma ser completa. Que a tua obra e em nós essas ela possa ser infiltrações perfeita, Senhor. vão corromper o meu É isso que nós te pedimos. Começa a tua obra em mim. Tira tudo do lugar. Senhor, se necessário for derrubar, derrube, para que o Senhor construa algo melhor e maior. Fui deixando Ó Deus, nós somos a barro nas sujeira tuas entrar, mãos. olha onde eu cheguei. Senhor, então nos Mas não é volte. irreversível. Senhor, venha nos Com essa transformar. reforma ainda é Venha possível. nos formar Jesus segundo habitar aqui as mãos dentro do outra oleiro. vez. Molda, Senhor, a tua igreja. Molda, Senhor, a Firma cada meu um em nós. alicerce em tua palavra, que a minha fé refaça o meu telhado. Com urgência arruma a encarnação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro.
que as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas, e que a oração reforce a segurança, assim o ladrão não rouba a minha herança. Te dou o comando de tudo, então a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle pro meu coração. Comece a obra. Começa a obra em mim. Derruba tudo, pode reformar. És o mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa